perdido alguns meses com isso, mas a gente perdeu alguns meses mesmo. Acontece. Você ajudou bastante, né, nessa... Experimentação animal, tudo parece muito fácil na revisão literária, quando você vai fazer o modelo, nada é fácil. Então, acontece esse tipo de coisa. Acho que uma das coisas que eu sugeri, agora que a célula está funcionando, reduz o volume, que é mais fácil fazer intradérmico. Então, se você fizer 30 microlitros, 40, é bem mais fácil fazer injeção intradérmica do que com 50. Eu concordo com o que a Renata falou, às vezes extravasa um pouco, mas acho que uma das vantagens é ter o tumor mais superficial possível, e aí a gente tem menos interação da pele que está na superfície do tumor nas suas medidas. Então, acho que ainda é válido usar intradérmico, mas eu entendo que tem algumas complicações aí. E aí, as minhas perguntas são em relação à espectroscopia. É bem complicado fazer essas medidas para ver distribuição de fotossensibilizador. Uma por causa da pele na superfície. E aí, acho que um outro problema do seu modelo é que vocês estão usando tumores muito grandes. E você tem um centro necrótico muito grande. Então, quantos dias depois da injeção da célula você está fazendo essas medidas? Quantos dias eles levam para atingir os 100 milímetros cúbicos? 100 milímetros cúbicos, certo. Quantos dias, mais ou menos? 5, 6 dias. Então, com certeza, seu centro necrótico está grande. Então, o que acontece é que todas as suas medidas de distribuição de fotossensibilizador, se você está medindo no centro, não vai ter. No jeito in situ é bem... A distribuição. Então, se você faz a injeção intratumoral também no centro, também ela não vai ser tão eficiente. Por isso que eu acho que na tua quantificação, o intraperitoneal é mais eficiente que a intratumoral. Essa parte daqui. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com esse modelo de melanoma, porque ele cresce muito rápido, e aí seu centro necrótico, ele influencia muito nos seus dados. E aí você disse que quando você mede na lateral, você tem uma quantidade maior de PP9, né? Que você consegue detectar mais. Pode ser que seja pele na superfície? Pode, mas também é a parte ativa do tumor, que o centro dele não está mais ativo. Entendi. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Eu entendo que vocês querem mostrar o uso da terapia para um tumor maior, mas esse modelo específico é bem limitado em relação a isso. Eu iria, no máximo, com o tumor no 4º dia. Entendi. Porque depois disso ele ele fica molinho, daí ele começa a ter o centro necrótico que para suas medidas pode ser bastante complicado. Então, eu iria com tumores um pouco menor. Aí eu queria conversar com você sobre a extração. Acho que o que a Renata falou a tua curva de calibração tem que ter tecido. E aí eu queria te perguntar se você pesou os tumores antes de fazer a extração. Sim, eu pesei. Então você usou a mesma quantidade tanto de tecido, de pele, quanto de tumor, sempre 150 miligramas. Não. A gente deixou que todos os tumores atingissem um volume de 100 milímetros cúbicos, porém, às vezes tem uns viés, né? Alguns tumores acabam pesando mais do que o outro, então a gente mediu esse valor e eu fiz meio que como uma normalização, só que eu não deixei esse gráfico aqui, eu preferi deixar a parte da intensidade de fluorescência, né? Mas eu fiz um gráfico que comparava a intensidade meio que normalizada, sendo dividida entre o peso do tumor, né? Para ter em conta se um era maior e possa, claro, ter mais sinal mais quantidade de PP9 por conta de ser mais grande. Bom, eu teve em conta isso, fiz a divisão, né, para normalizar, e o comportamento se manteve. É por isso que eu decidi deixar esse espectro de esses valores tendo em conta aqui no Y a intensidade de fluorescência. Porém, eu tenho outros gráficos onde não, os valores aqui no Y são anormalizados, tendo em conta o peso do tumor. Porém, essa relação entre os grupos estava se mantendo. Seguiam mostrando uma maior quantidade de dois grupos aqui.
Eu fiz essa normalização, não sei se é a correta, fazendo a divisão essa intensidade que está nessa gráfica, eu dividi ela entre o peso de cada tumor. Aí a parte igualmente na parte da pele, aqui eu fiquei fazendo a divisão entre 150 miligramas, né? Meio que aqui sairia miligrama menos 1, seria aqui o parâmetro que eu estaria colocando no Y, né? Eu dividia essa intensidade entre a massa. Sim, normalmente quando a gente faz a extração química, a gente dá o resultado em concentração da droga dividido em função por grama de tecido, por miligrama de tecido. Por isso que é importante você fazer a tua curva de calibração com o tecido. Né? Sim, isso que... Isso, e daí você tem a tua curva de calibração e você faz a relação com a intensidade. Então, e aí você consegue dar porque vai ter variação, né? Mesmo que você colete o tumor todo, de todos os animais, vai ter variação da quantidade, do volume, daí da quantidade de célula e do peso. Então, talvez, quando você fizer a sua calibração, você vai ver que talvez seus dados mudem um pouco. Eu entendo que na normalização você não viu, mas com a curva de calibração talvez dê um pouco de diferença, porque às vezes a intensidade varia um pouquinho, mas isso já tem um resultado maior quando você faz o cálculo certinho. Entendi. Então, acho que... É um procedimento que a gente vai fazer. É meio trabalhoso, assim, é meio chatinho. E a outra coisa que eu ia dizer é que talvez esse protocolo de extração que você está usando não seja mais eficiente. Sim. Bom, a gente pegou esse protocolo de um artigo, porém, a gente tem meio que adaptou ao que a gente tinha. Na parte da homogeneização, normalmente, o que a gente viu na literatura, a parte de ter a homogeneização manual, na verdade não tem a homogeneização manual, né? É adicionado um ácido para conseguir meio que diluir ou homogeneizar mais esse tumor e desprender, né, a PP9. Porém, a gente não conseguiu ter um acesso tão fácil a esse ácido. A gente tinha que... não era um reagente que possa ser comprado facilmente por um grupo de pesquisa mesmo. Precisamos algumas autorizações e tudo mais, então a gente não conseguiu obter esse reagente, que na verdade fazia parte da parte da homogeneização. Porém, a outra parte do protocolo, sim, a gente pegou de um artigo que também utilizaram essa extração química. Sim, normalmente a gente usa Solvable, acho que é o nome comercial. E aí a extração é mais eficiente. Então, se você quer comparar diferentes técnicas, eu tentaria extrair o máximo possível para que seu resultado não seja... que você veja diferenças, mesmo que pequenas. Eu tenho o Solvable, eu posso tentar te mandar de alguma forma. Ele é comercialmente disponível, não acredito que tenha limitação em relação ao uso, assim, de precisar autorização, ele só é muito caro. Mas normalmente os protocolos usam e eu acredito que você vai conseguir extrair um pouco mais do que você tem extraído com esse método. Acho que pode ser um pouco mais eficiente. E para avaliar, por exemplo, as microagulhas, que é uma técnica nova, e você vai ter, acho que, pouco dado de literatura para comparar, aí eu acho interessante tentar fazer isso da forma mais eficiente e poder avaliar isso. Eu queria saber de você se você vai ficar no aula, se você tem planos de avaliar outros fotossensibilizadores ou como que você vai saber se você conseguiu otimizar seu protocolo, quais os métodos de avaliação depois do tratamento. Bom, para esse projeto, na verdade, como eu falei anteriormente, né, na apresentação, esse é o primeiro projeto de sono PDT para tratar um câncer um câncer geral, né, um câncer de pele, nesse caso.
Então, a gente quis partir desse sensibilizador que já é bem conhecido. A gente não descarta que em outros projetos a gente já teste outros sensibilizadores, porém, eu acredito que nesse trabalho, que também já está bem avançado, né, eu utilizei bastante ele, a gente vai vamos tentar melhorar os outros pontos ou as outras variáveis que a gente possa melhorar. Porém, em relação ao fármaco, eu acredito que a gente vai ficar com ele. Talvez algum outro projeto, próximos projetos, né, já envolva o estudo de outros sensibilizadores. A gente quis começar mesmo com a ala dessa vez, com o primeiro passo. Uhum. Não, tem que começar, e aí isso que é o mais importante. Você comentou com a Renata de que você está avaliando os tumores por 2 dias. Em caso de não conseguir uma erradicação, sim. Então, 2 dias, normalmente, a gente não vê a resposta total da terapia fotodinâmica. Você leva um pouco mais de tempo. A morte celular da terapia fotodinâmica é mais rápida, mas os outros danos que você causa no tecido, que é destruição de vasos, outras alterações no tumor, é muito cedo para ver, 2 dias. Eu acho que você teria que esperar um pouco mais de tempo para fazer essa avaliação. E o teu controle vai ser sempre sacrificado antes do seu tratamento. Se o seu tratamento é capaz de controlar o volume, né, controlar a progressão tumoral, sacrifica teus controles e mantém. Então, acho que quando eu fiz, foi muito difícil manter os controles depois do dia 7. Normalmente, a gente sacrificava eles no dia 7 e dia 8, mas o seu tratamento pode. Se você conseguir, mantenha, que eu acredito que você pode ver um pouco mais de resultado. 2 dias é muito rápido, assim. Acho que... E aí, volto no que eu comentei, eu acho que você deveria começar com um tumor um pouco menor, e aí você tem mais tempo, uma janela maior para avaliação também. Uma consideração seria baixar para 50, talvez, milímetros cúbicos. Não deixar em 100. Não sei se 50, assim, eu só acho que dá uma pensada em como melhorar isso. Toda vez que você vê que o tumor está começando a ficar ulcerado na superfície, é porque você tem centro necrótico. Certo. E aí isso vai acabar sempre prejudicando suas medidas, te atrapalhando um pouco. Então, enquanto você não estabelece um protocolo que funcione, eu tomaria um pouco de cuidado com essas coisas. E eu acho que é isso que te levou a ver a diferença entre intraperitoneal e intratumoral. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas. Eu acho que essas eram minhas sugestões mais importantes. Fora isso, eu acho que se você for avaliar as microagulhas, é importante você avaliar a profundidade. Então, você está gerando PP9, mas até que profundidade? Porque eu entendo que ela é muito mais eficiente do que o creme tópico, em questão de distribuição, mas você tem uma distribuição homogênea no tumor todo, porque se você não tiver também, você vai acabar tratando, mesmo que teu ultrassom penetre no tecido todo, se você não tem fotossensibilizador em profundidade, você também não tem efeito da terapia. Sim, então, é um projeto já que tem treinamento, é parte de um projeto de mestrado, fazer toda essa análise das microagulhas. Aí é a mestranda Sara, que está atrás de fazer tanto a preparação das microagulhas, quanto ver essa análise em animal. Então, tem um projeto sim que está atrás disso. E claro que eu vou levar em consideração também para meus experimentos. Sim, e eu acho que outra sugestão, quando você quiser ver a distribuição de fotossensibilizador em profundidade ou em todas as camadas do tecido, faz corte histológico do tumor congelado. Porque daí você evita a alta absorção do tumor e aí que te atrapalha na espectroscopia. Então, se você fizer um corte histológico, você consegue, inclusive, ver por microscopia de fluorescência. Você não vai ter resolução para ver intracelular, você só vai ver na massa tumoral. Mas você consegue fazer fluorescência e ver se o fotossensibilizador está distribuído no tumor todo ou não. Entendi. Congelando o tumor, então. Isso, você congela e aí você faz o corte. E aí, se você olhar no microscópio de fluorescência, se for usar o confocal, daí tem que abrir o pinhole, tem que tentar coletar a maior quantidade de luz, porque o sinal vai ser bem baixo.
mas você consegue ver a distribuição no tumor como um todo, ver como isso, a homogeneidade. Porque eu acredito que intraperitoneal vai ser o mais homogêneo. Não acho que intratumoral ou creme ou as microagulhas vai ser tão homogêneo quanto o intraperitoneal. Mesmo porque o melanoma é extremamente vascularizado. Então, aí você precisa usar isso a seu favor. Mas acho que é um experimento interessante. Se você quiser dar uma olhada nisso, caso você não esteja tendo tanta resposta, pode ser porque o fotossensibilizador não tem uma distribuição homogênea. Entendi. Não. É um fato que também a gente pode realizar o análise da homogeneidade, né? Principalmente se você quer comparar diferentes métodos, né? Que daí você já está quantificando, mas aí você também pode mostrar como que está essa distribuição. Eu acho que é interessante. Sim. E acho que é isso, acho que eram essas minhas perguntas. Eu gostei muito do trabalho, estou torcendo muito para que dê certo. Eu entendo seu desafio, acho que é um projeto audacioso, mas que pode contribuir muito com a parte científica, tanto da PDT quanto da ultrassom e também o tratamento do melanoma, que no fim das contas o que importa é se a gente pode devolver isso para a sociedade de certa forma. Então eu acho muito legal. Parabéns. E é isso aí. Se eu tiver alguma coisa que eu puder ajudar, fico feliz em contribuir. Nossa, muito obrigada, Naila. Não, com certeza a gente vai tomar em consideração todas as observações, as sugestões. Muito obrigada, Naila. Bom, obrigada, Laila, pela participação. E então, dando sequência, agora é minha vez, né, Érica? Eu também, como a Renata e a Laila comentaram, gostei bastante, assim, do seu texto. A sua apresentação é belíssima, assim, as figuras que você faz ajudam realmente a ter uma boa compreensão, né, ajuda bastante. A sua apresentação também foi muito boa, então, inclusive, algumas coisas que eu entendo até pelo formato aqui da monografia, tem um limite de páginas, então, tem algumas coisas que eu tinha já até anotado, mas você acabou respondendo, inclusive, na apresentação, pela falta do espaço ali para a gente poder colocar ali todo o detalhamento, tanto do método, como depois a análise que você fez aí dos seus resultados. Dentro, né, de um trabalho de doutorado ser um trabalho inédito, vocês estão pegando um tema realmente bastante complexo e com pouca fundamentação, né? Então, justamente, a importância do seu trabalho, eu acho muito nisso, né? Desse entendimento dos mecanismos, vocês estão buscando, e isso eu acho que até, não sei se vocês vão pensar também, porque eu acho que o título atual nem dá para ter tanta compreensão do que você está fazendo, talvez detalhar um pouquinho, compreensão dos mecanismos, mas que tipo de análise eu estou fazendo, né? Como a Renata perguntou, né? Não é só a parte de espécies reativas que são importantes daí no entendimento, então talvez detalhar um pouquinho mais, né? E daí também, em geral, e até pelo o andamento do trabalho até agora, porque é lógico, é muito desafio, porque você está tendo que criar aí, né, alguns métodos, criar modelos, acho que já é consenso, né, que infelizmente essas sondas não foram, né, as melhores para você poder estar analisando, né, a produção das espécies reativas, então, leva muito tempo, né, e aí, no final das contas, além desse, né, objetivo geral, que já é bastante complexo, tem a parte do querer, inclusive, otimizar o modelo, né, já os parâmetros do modelo animal, né? Então, às vezes eu fico um pouco, como a Laila né, comentou, preocupada em termos de ser tão arriscado conseguir terminar tudo e daí realmente você conseguir fechar, né, lá no final, o que a tese da Érica vai trazer e a gente vai conseguir melhorar o entendimento, né? Então, não sei, isso é uma coisa, lógico, que vocês precisam ir avaliando, e conforme até os próximos resultados, né? Até quanto que você vai conseguir atingir. Então, aqui eu vou estar satisfeita,
desse entendimento, aqui eu estou contribuindo para o entendimento dos mecanismos, e o quanto que eu vou conseguir, verdadeiramente, será que eu vou conseguir daí otimizar, porque é tanto parâmetro, né, que realmente é difícil atingir tudo isso num tempo factível aí de fazer um doutorado, novamente, dada esse trabalho ser bastante complexo e bastante audacioso em termos de trazer bastante informação nova, né? E aí, aqui também a gente tem que avaliar, né, em geral, não só o trabalho, né, executado. E uma coisa que eu queria perguntar, porque eu também não entendo nada de sonodinâmica, né? Gostei da sua introdução, então você traz já bastante coisa. E eu vi que, em termos de mecanismos, todo mundo fala muito, e principalmente pensando em efeitos em membrana, esses efeitos mais sonomecânicos, e depois os sonoquímicos, né, mais com relação à ação sobre moléculas específicas, e aí ter alguns desses efeitos. Eu queria te perguntar, porque eu penso assim, a célula, lógico, a membrana ali vai ser, né, uma constituição ali, é uma membrana até semifluida, né, então ela tem essas moléculas da membrana, seria a primeira coisa quando a gente vai pensar na célula, né, mas a gente tem também, tem descrito efeitos que você vai ter no citossol da célula, ou seja, né, porque também o citossol tem bastante, a maior concentração em água, mas ali a gente tem que varia a fluidez, né? A fluidez entre meio externo e meio interno é diferente, mas ali mesmo é uma, digamos assim, uma sopa de componentes ali intracelulares. Existe algo que também descreva, ou seja, realmente o importante é ter um efeito primário na membrana, mas eu já vejo efeito na membrana sem ainda ter qualquer indício de efeito no citossol. Você pensou nisso? Você já leu algo? Na parte interna, já, né? Focando na parte Isso, interna. o citoplasma da célula, né? Então, assim como normalmente na literatura, assim, eles vão descrevendo o efeito que é na membrana, porém, o efeito de cavitação acústica, ele pode sim também acontecer nesse meio, como você descreveu ali, mais como que aquosa, mas tem várias, né? Então, eu acredito que eu não tenho, confesso que eu não tenho lido algum efeito que ele possa induzir dentro da célula, porém, dependendo da densidade do meio, a mutação poderia gerar também um efeito de cavitação acústica interna, e se tem sensibilizador lá dentro da célula depositado, poderia também gerar efeitos desde a parte interna da célula e não apenas nas paredes, né? Então, eu acredito que possa sim possa se localizar também um efeito de ultrassom na parte interna da célula e não apenas na parte da membrana, né? Que na verdade na parte da membrana é mais tem a ver mais com os efeitos mecânicos, né? Os efeitos químicos, ele já pode acontecer dentro da parte de ser por fora ou dentro do então, assim, não tenho lido se tinha algum efeito dentro da célula tumoral, porém eu acredito sim que possa ter um efeito químico lá dentro. Mas é uma coisa que eu posso estudar sim, para ter mais certeza. Tá? Porque eu, pelo menos, quando comecei a ler seu trabalho, né, eu fiquei imaginando, lógico, eu vi ali esses mecanismos que estão descritos, mas pensando na célula, eu falei, poxa vida, deve acontecer ali muito diferente. E aí, a hora que comecei a ver, né, o seu protocolo, inclusive ali, né, nos ensaios in vitro, primeiro, então, com a sonda, eu fiquei também daí, né, eu acho que, eu concordo contigo, eu acho que já tem efeitos ali no citossol, que seriam interessantíssimos da gente entender, né, e vocês também não pensarem justamente mudar um pouco a fluidez, né, que vocês usarem PBS, né, então ali você tem, né, a água, mas pensando até inclusive, porque esse efeito mecânico, né, vai ter diferença em função ali da densidade de moléculas que você vai ter, e com isso modificação um pouco da fluidez, né?
Então, fiquei imaginando que talvez fosse um experimento interessante, né, de se avaliar o que isso pode estar modificando aí, porque no final tá, né, lógico, é praticamente água, mas se a gente pensar no microambiente, não é bem assim, ela tem essa diferença aí de fluidez, não é só, né, água e sais que estão ali, mas a gente vai ter, inclusive tem estruturas que são pequenos condensados que tem no citossol, que nem são envoltos por membranas, mas eles modificam já bastante a densidade. Então, mesmo o citosol, ele não é uma sopa homogênea, né? Então, lá vai ter. Mas estou só aí complicando ainda mais, mas é para, assim, acho que exemplificar... São boas para ser avaliadas também em algum momento. Vocês, lógico, escolheram um assunto super complicado, né? Professor Sebastião, professora. Não tem coisas muito ali, né? Mas e eu acho que e daí concordo que a Laila também falou, né? Esses estudos são super importantes, são super bonitos, mas talvez tem tanta coisa ainda para explorar in vitro, né? E que eu acho que aí eu acho que é uma contribuição assim que é como você bem mostrou, né, na sua revisão de literatura, você tem os trabalhos, inclusive, né, em respostas em vivo, mas ainda ninguém consegue explicar, né? Então, é essa realmente, né, a coisa bonita da escolha do tópico, mas daí também é a pedra no sapato, porque tem toda essa dificuldade. Mas eu acho que bom, se não tem nada ainda descrito nessa parte de citossol, acho que é uma linha aí muito interessante, talvez não você, mas né, alunos do grupo, para tentar realmente entender melhor, né? Porque com certeza isso daí também, né, na conjugação das técnicas com a terapia fotodinâmica vai causar aí efeitos, né, diversos. Não vou pegar muito, né, nas coisas aí, os comentários, né? É bom ser a última, que daí já muita coisa a Renata já comentou, que eu já tinha notado, a Laila, mais ainda pela até acho que a nossa proximidade, né, Laila, de formação e daí de trabalho junto. É engraçado como a gente vê algumas coisas apontadas. Nossa vida com melanoma, Cris, a gente pensa bem parecido, eu tive uma ótima escola. Só queria perguntar um ponto para você, Érica, porque, assim, além do negócio dos comprimentos de onda, você usou, principalmente com a indocianina, mais, né? Porque a curcumina, inclusive, você nem tem tantos dados, mas tem valores de radiância bem distintos, né? O que você acha que isso, ela vai ter efeito para o seu fenômeno lá final? Ou só daí, numa hora que se normaliza a irradiância, isso já não tem, né? Eu perco esse, né? O que você acha? Varia o efeito? Claro que Esse fluxo de fótons que você está dando tão diferente nessas irradiâncias? Bom, pelo menos para o cálculo do rendimento quântico, a gente considerou ter esse parâmetro de intensidade de luz absorvida, que, como você, professora, muito bem mencionou, né? Ele varia muito dependendo entre uma molécula e outra, né? Basicamente, pelos espectros diferenciados de absorção que cada uma delas tem. Então, pode ser que uma molécula tenha uma maior degradação do DPBF, porém, claro, tenha sido produto de uma maior absorção de luz, enquanto que outra molécula não absorveu muito. Então, tem que ser meio que feito essa normalização, é por isso que é um parâmetro que está incluso aqui na equação para o cálculo do rendimento quântico. Acho que eu coloquei separado, dois separados aqui, né? Tanto para a molécula em estudo como para a molécula estándar, essa constante de decaimento, ela é dividida entre a intensidade de luz absorvida por cada molécula, né? Meio que para fazer essa normalizada. E você acha que isso é suficiente? Essa é a minha pergunta. Então, bom, parte do método. Eu, na verdade, seguia o método que estava descrito desse jeito.
Na nossa função aqui é também cutucar você nisso, Ah, né? não, sim. Demorei muito para pensar se a gente poderia fazer alguma outra mudança na equação, mas bom, a gente focou esse efeito, né, meio que nesse parâmetro e fazendo essa divisão só. Aí não fiz alguma outra mudança com respeito à intensidade de luz absorvida por cada molécula. Aí ficou na equação mostrada mesmo na literatura, que é esse Sim, daqui. sim. É só uma sugestão, né? Porque também, como a gente não tem um entendimento de o que influencia cada fator, quanto mais você conseguir padronizar, né? Não ter tantas essas variações, é melhor. Mas eu concordo com você que o método utilizado Eu usa decidi apenas essa foi normalização e como isso já né, resolveria. Mas a gente não tem ainda ao certo se, né? Se ainda você tivesse ali uns ou 12, o outro 20, 30, né? Mas você tem uma variação aí, vai para 80, né? Então, será que isso, né? Esse fluxo de fótons também tem algum fator ali, tá? Era só para... E, inclusive, esse termo, né? Daí que vocês colocam, né? A intensidade, a irradiância absorvida, ela é verdadeiramente ali. Você chegou a medir, por exemplo, quanto que você perdeu de luz pela cubeta, quanto que realmente de a irradiância verdadeiramente ali na sua solução? Ou é esse valor que você usou da a irradiância, você sabe que está sendo entregue ali, né, na cubeta? Essa daqui foi coletada com um espectro, com um radiômetro. Né? A gente colocou a barreira, a gente quebrou uma cubeta para colocar a barreira do material da cubeta e a gente colocou o sensor do outro lado para fazer a quantificação certinha de quanta luz estava chegando lá dentro da solução. Legal. Só, lógico, aqui novamente, pelo tamanho aí do texto, às vezes não dá para, mas é importante, né, para a tese, né, isso tudo está bem detalhado para ninguém ter essa dúvida aí, né, então esse termo está corretamente ali definido, né. Como foi ela coletada. Eu acho que só coloquei o aparelho que foi utilizado para medir, né, o radiômetro. Eu não especifiquei como é que foi realizado mesmo a medida. Mas está perfeito, é isso aí. Você pode projetar para mim a sua figura 6, a figura 6 é da tese, né? Que é o primeiro ali que você tem de uma sonda ali, o DPBF, com os fotossensibilizadores. Esse é o DPBF. Os gráficos de absorbância que você tem, já com o DPBF, o próximo. E o sensibilizador. Não, e o fotossensibilizador, não esse só, o bleaching. Esse daqui é o DPBF só, aqui a combinação dos dois. Não, é mais para frente ainda. A constante de caimento. Não, então tá antes, desculpa. Eu não sei qual que figura que era. É a absorbância da sua sonda com os diferentes fotossensibilizadores, os de metileno, PP9, indocianina. Esse daqui, esses são os espectros de absorvância. Mas já é o bleaching, né? Eu queria só o inicial, seu. Ah, tá. Já, com essa daqui. É que da monografia tá diferente, mas aí até que dá, né, para perceber, né, que você juntou aí tudo. O que ocasiona, porque a gente tem um deslocamento aí, né, da banda aí principal que é o preto, né, do DPBF, quando a gente tem a PP9, eu deixei essa gráfica no texto, porém eu não coloquei ela aqui. Mas você tem um deslocamento, né, da absorbância dele, e isso não é evidente para, deixa eu ver aqui, para ICG e acetileno. Claro que eles não absorvem aqui nessa banda, né? Vai ter um deslocamento quando o DPBF vai ser
combinado, né, com a protoporfirina 9, já que a banda final é como uma adição de ambas bandas, e aí fica que meio que se deslocando o espectro para PP9 e deve ter deslocamento também para a clorina E6. Já para o Isso. açúcar metileno, ele não compartilha, pode ser dessa maneira, a banda de absorção em esse comprimento de onda de 400, né? Aqui o açúcar metileno não absorve, e outra a ICG, né? A ICG também não tem, ela tem absorvância apenas na parte do infravermelho, então não compartilha absorvância aqui nessa região. Então, o deslocamento se viu por conta da adição mesmo. Que ele sofreu um deslocamento, porém a gente decidiu avaliar o decaimento no pico máximo que estava se formando. Tá? Bom, não sei se essa era a pergunta. Isso. Só estou te Não, questionando, né? O que seria, né? Por que tem esse deslocamento e tudo isso, mas é isso mesmo. acho que essas gráficas eu não deixei aqui, né? Acho que no texto eu coloquei sim o deslocamento de cada uma delas e onde eu ia fazer Isso o mesmo. análise de cada uma foi num comprimento. Mas bom, sim, aqui por conta também do tempo, que às vezes eu ficava me alongando, aqui 60 minutos, né? Colocar isso já Bastante coisa para apresentar, né? Mas eu acho que você conseguiu fiquei bem. deixando fora. Desculpa aí. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui que eu... Já olhando um pouco daí, né? Bom, daí eu acho que é isso. Eu sugeriria uma série de outras coisas, talvez in vitro, para, né? Eu acho que o IPR vai já, né? Conseguindo, que nem a Renata falou, uma boa sonda para vocês conseguirem fazer a detecção. Mas eu acho que seria interessante, né? Olhar aí tudo isso, tentando às vezes até in vitro ainda já começar a adicionar alguns lipossomas, né? Olhar realmente, tentando um pouco mais e complexando a sua solução, mas indo mais próximo do meio biológico, porque realmente daí já no in vivo é muito difícil da gente entender tudo e conseguir individualizar, até porque ainda você não tem ainda, talvez, qual que é o melhor aí, sono fotossensibilizador. Até isso era uma pergunta minha, porque a gente sabe bem, né, eu pelo menos, quais são as características ideais de um bom fotossensibilizador ali, né, uma molécula fotoativa para terapia fotodinâmica. Qual que é uma molécula, né, boa, quais são as características que você precisa para uma molécula ser eficiente para sono fotodinâmica, ou só sonodinâmica? Você tem isso, Érica, definido? Então, a diferença, né, do fotossensibilizador, que tem uma série de características que tem, né, a gente procura cumprir, né, para que ele seja chamado de um bom fotossensibilizador, perdão, para ultrassom, por conta que a gente, na verdade, não sabe certinho como é que ele interage exatamente com o ultrassom, não estão tão assim detalhadas que nem os fotossensibilizadores, porém o que a gente está procurando de uma molécula ao ser utilizada com ultrassom, nesse caso, né, é que mediante ela a gente consiga gerar as espécies que a gente, as espécies reativas que seja de maneira sinérgica, conseguir sensibilizar, talvez de tal maneira que os efeitos mecânicos possam mesmo como dizer, danificar a membrana das células, né? Então, aí a gente, então acho que a gente pode colocar aqui na gráfica do SBT. Então, o que esperamos do sensibilizador que mediante a adição deles, a gente possa gerar todos esses efeitos, tanto sonomecânicos e sonoquímicos, com parâmetros de ultrassom baixos, já que a gente tem uma terapia também basada, uma terapia baseada no ultrassom, que não envolve o uso de uma molécula. Porém,
parâmetros de radiação e de ultrassom são altos e já está mais baseado nos efeitos térmicos. Então, o que se tem na literatura, né, é que mediante o uso, a adição de uma molécula, é que a gente vai conseguir meio que abaixar o threshold da geração da cavitação inercial para esse caso de SBT. Então, talvez já a energia que a gente vai dar a um sistema não precisa ser tão alta quanto esse outro tipo de tratamentos que é o HIFU, né? Ultrassom focada de alta intensidade, que também é bastante conhecido, uma técnica também aplicada, onde utilizam intensidades super altas de ultrassom. Porém, o que a gente quer é que, mediante parâmetros baixos de ultrassom, conseguir todos esses efeitos. E como baixamos esse threshold necessário de energia de ultrassom para gerar a cavitação inercial que a gente precisa, a gente acredita que seja por conta da adição dessa molécula, que nos permite utilizar os parâmetros baixos, né, que a gente quer. Então, é isso, a gente quer que o sensibilizador nos permita gerar todos os efeitos mecânicos e sonoquímicos que a gente poderia observar aplicando umas intensidades super altas, então observá-las já aplicando um ultrassom, mas com parâmetros baixos, de em torno de 1 a 3 watts por centímetro quadrado, né? Então, é isso. É isso. Então, você estaria dizendo que vocês buscariam, talvez, uma molécula que realmente tenha maior afinidade por membranas e que também induzam bem esses, né, efeitos sonoquímicos. Mas em termos, digamos assim, de talvez localização importante, seria em membranas. Membrana que consegue induzir esses efeitos sonomecânicos, sonoquímicos, sobretudo os efeitos sonoquímicos, com esses parâmetros de ultrassom baixos. Tá. E, bom, os parâmetros do ultrassom, né, que você chama aí de baixa intensidade, realmente eles não têm um efeito macroscópico de aumento de temperatura, é isso mesmo? A gente tem um aumento de temperatura? Tem um aumento de temperatura dependendo do modo de radiação do ultrassom. A gente utiliza um modo pulsado, né, e uma intensidade que varia entre 1 e 3, e um tempo de radiação também curto. Então, a gente consegue meio que manter uma temperatura não maior não criar uma variação maior a 1 ou 2 graus, pelo menos na superfície tumoral, que é onde a gente consegue monitorar mediante as imagens de infravermelho, né? Então, a gente monitorava para ter certeza que não estamos gerando um efeito térmico, pelo menos na região superficial, que era o que dava para monitorar. E sim, era isso. Na solução não tinha, né? Nem esse aumento de 2 graus, ou na solução já tem também? Não, na solução, por conta do tempo mesmo. Sim, não tem, né? Já no em vivo era preocupação por conta que o tempo de radiação era maior, né? Porém, a gente conseguiu levar bem isso, mudando o modo de radiação do ultrassom para um modo pulsado, e também tem um ciclo de trabalho aí que a gente pode ir mudando para meio que manter a temperatura não tão elevada. Tá, ok. Porque às vezes é isso, né? Na solução a gente não tem essa aumento de temperatura macroscópico, mas não sei como funciona ali micro, ao redor daquelas moléculas, seja da sua sonda, seja do fotossensibilizador, que vai mudar, né, a cinética dessas reações. Novamente, é bem complexo. E aí, só para finalizar, né, outro ponto que também já foi abordado aí pela Laila, a parte, né, do distribuição do fotossensibilizador, eu até fiquei pensando, por que vocês não usaram o sistema lá de imagem de fluorescência da PP9 para o infravermelho? Vocês usaram o sistema, né, comum aí de imagem de fluorescência com excitação no azul, no violeta. O sistema do Marlon, sabe? Por algum motivo, porque a gente sabe que aqui, né, a gente sabe que tem, né? Então já daria uma, né?
Na verdade, é parte da... o Marlon está nos ajudando a fazer esse análise na parte em vivo, já no tratamento, aplicando os protocolos de CDT. A gente está fazendo isso em conjunto com ele, sim. Só que Tá? como Porque nós fazemos para mim não fez tratamento, sentido, né? com- Vocês não usarem, né? não, a gente está usando, de fato a gente está usando sim. O Marlon e tem um estudante de iniciação, né? Então, eles estão em conjunto com a gente, né? Eles estão realizando essas medidas, sim, das imagens com infravermelho. Sim, sim. Só que E a outra sugestão era da Laila também, secciona o tumor, corta e vai olhar, né? Pode ser na microscopia, mas pode, com o próprio sistema, olhar o perfil macroscópico de distribuição, né? Mas isso é essencial, porque, né, justamente... E aí também seria, eu acho que é uma sugestão também para vocês, né? Eu não teria tantos grupos experimentais aí de como você entrega o aula, já reduziu né? Porque você já tem tanta coisa para entender, né? Porque você vai ter um monte de grupo experimental que já tem um viés de uma série de, né, que vai te gerar distribuições diferentes da PP9, né? Já não sabe nem se a PP9 é o melhor, fotos, né? Sono, foto, sensibilidade. Então, quer dizer, eu acho que minha sugestão talvez era isso, vocês tentarem focar, pegar um parâmetro, mas aí destrincha realmente a resposta que vocês vão ter no tumor, porque é muita coisa para você conseguir, a partir né? desse grupo, a gente já vai escolher um mesmo. E já ir atrás da distribuição apenas do grupo que a gente Mas vai... até você chegar nesse grupo, Érica, vai bastante tempo, entendeu? Então, às vezes, a preocupação é realmente quanto que daqui a 1 ano e meio você conseguiu responder, porque são tantas perguntas ainda que estão em aberto, né? Então, se você ainda quer chegar a selecionar o modo mais relevante ali da distribuição da PP9, né? Então, né, talvez seguir o conselho da Laila. Usa intraperitoneal, que, assim, fisiologicamente, vai ser o modo ali que se vai ter uma distribuição mais homogênea, porque os outros métodos ainda precisam ser bem estabelecidos, né? Então, e aí só repete esse protocolo, mas aí faça, né, variação talvez de olhar o tumor em diferentes tempos, não só lá depois, acabei de fazer o tratamento, já tiro, vou para a microscopia, já vejo um dano, faz marcação, o que aqui eu já vejo de, né, primeiro um dano agudo e depois ao longo do tempo, né, que eu acho que realmente a grande relevância do seu trabalho é nesse entendimento desses mecanismos, né, e não lá no final otimizar a PDT com esses protocolos, porque é isso, você não sabe nem aonde você precisa otimizar, porque, né, como realmente ali está acontecendo. Isso você já vai trazer aí, né, resultados muito relevantes, né, tá bom? A gente vai considerar bastante a recomendação da Laila. Bom, então tá bom, Érica, eu também estou satisfeita, finalizo aqui a minha arguição, depois eu vou passar para você o texto que eu tenho ainda, acho que umas considerações, né, que acho que é importante para a tese final, mas parabéns aí por sua apresentação, o trabalho aí todo executado, e parabéns à orientadora e a todo o grupo aí que participa contigo aí desse trabalho. Sim. Bom, muito obrigada. Eu fico agora... aqui. Oi? Eu fico aqui e vocês Você vão fica aí, a gente aqui vai para outra sala, né, fazer a análise final e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá bom. Então, até mais.